sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje é Grécia Antiga. Vamos estar revisando Grécia Antiga, que foi o assunto que nós vimos ano passado durante as aulas online. E eu vou estar falando aqui com vocês de novo sobre isso, tá beleza? Vamos lá, prestando bastante atenção. Essa primeira imagem aqui, vocês já devem ter visto em jornais, em filmes, em séries. Geralmente, quando se fala do mundo antigo, das sociedades antigas, colocam essa imagem aqui, que é de um templo. Isso daqui é um templo grego em homenagem a um deus. Os gregos, eles tinham vários deuses, então, geralmente, em toda a Grécia, tinham vários templos em homenagem a esses deuses. E eu coloquei aqui para representar justamente a religião grega, tá? Aqui nós temos uma imagem de um soldado espartano. Esparta era uma cidade muito importante da Grécia, que nós já vamos falar sobre ela. Aqui nós temos um filósofo, tá? Com o professor Júnior, vocês vão estudar mais para frente a filosofia. O que é a filosofia? A filosofia é um estudo que busca entender o conhecimento. Explicando de maneira simples, o professor Júnior sabe explicar de maneira melhor. O filósofo, ele é amigo da sabedoria, ele está sempre buscando conhecimento. E esse daqui era um deles. Esse cara aqui se chama Pitágoras. Ele ficou famoso por criar o Teorema de Pitágoras, que é uma conta da matemática que mais para frente, lá no nono ano, no primeiro ano, vocês vão aprender. Quando vocês estiverem aprendendo lá, vocês vão lembrar de mim, que eu expliquei para vocês aqui no sétimo ano quem foi o Aristóteles, quem foi o Pitágoras e o que ele criou, o Teorema de Pitágoras, tá? Aqui nós temos uma representação de alguns deuses gregos. Diferente da gente, os gregos, eles não acreditavam em apenas um deus, eles acreditavam em vários. Eles acreditavam que cada elemento da natureza, cada elemento do mundo estava relacionado a um deus. Exemplo, esse daqui é o Zeus, ele é o deus dos deuses, e deus do trovão, deus do raio, tá? Outro exemplo, esse daqui, ó, é o Poseidon, ele é o deus dos mares. Outro exemplo, esse daqui é o Dionísio, ele é o deus das festas, deus do vinho, e assim por diante. Tinha Deméter, que era a deusa da natureza, tinha a Hera, que era a deusa da família, e assim por diante, certo? Isso daqui a gente chama de religião politeísta. Poli significa vários. Então, uma religião politeísta é uma religião que acredita em vários deuses. Perfeito? E aqui também, para representar a Grécia, eu coloquei uma reunião, tá? Esses homens aqui gregos, eles estão se reunindo para decidir algum assunto da cidade. Isso daqui se chama democracia. O que é a democracia? É a união do povo para decidir alguma coisa sobre o seu país, sobre o seu estado, certo? E isso foi inventado na Grécia, mais especificamente na cidade de Atenas, que é o que nós vamos falar agora. Vamos lá. Por que é que nós vamos falar sobre Atenas? Atenas era simplesmente a maior cidade ou polis da Grécia Antiga, certo? Ela, junto com Esparta, podemos dizer que eram as cidades mais importantes da Grécia. Então, na aula de hoje, nós vamos estar falando de Atenas e Esparta. É muito comum que alguns alunos confundam e pensem que Atenas é uma sociedade, Esparta é uma sociedade completamente diferente, ou que Atenas e Esparta fazem parte de Roma. Não é isso. Atenas e Esparta são cidades da Grécia Antiga. Roma é outra coisa, Egito é outra coisa. Atenas e Esparta estão ligados à Grécia, beleza? Isso é muito importante que vocês saibam, porque alguns alunos confundem. A sociedade ateniense, ela era bastante complexa. Por quê, tia? Porque ela tinha várias camadas sociais. Vamos ver aqui. No topo da sociedade, eu vou colocar outro desenho para ficar melhor. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas tudo bem. No topo da sociedade ateniense, eu tenho os eupátridas. Quem eram os eupátridas? Eles eram os bem-nascidos, eles eram os ricos, eles tinham terras, eles tinham dinheiro. Os
georgóis, eles eram pequenos proprietários de terra, tá? Não eram tão ricos quanto os eupátridas, mas não eram tão pobres quanto as outras camadas. Os tetas, eles não possuíam terras, eles eram trabalhadores assalariados. Os demiurgos, eles trabalhavam geralmente com comércio, tá? Os metecos, eles eram os estrangeiros, e os escravos, eles se tornavam escravos por meio de guerra ou por meio de dívida. Como assim? Prestem bastante atenção nessa parte da aula. Para você se tornar escravo na Grécia Antiga, você precisava deixar de pagar os seus compromissos. Por exemplo, você aí que está me assistindo, se você ficasse devendo dinheiro para mim, eu tinha o direito de tornar você meu escravo na Grécia Antiga. Ou, por exemplo, se eu chegasse em determinado local com a minha tropa, tá? Com o meu exército, e dominasse aquele local, eu tinha direito de escravizar a população daquele local. Então, a pessoa se tornava escrava ou porque alguém chegou lá e dominou o local que ela morava, ou porque ela estava devendo para alguém. Então, vamos lá recapitular. Quais são as camadas da sociedade ateniense? Eupátridas, georgóis, tetas, demiurgos, metecos e escravos. Só vocês. Eupátridas, georgóis, tetas, demiurgos, metecos e escravos. Mais uma vez. Eupátridas, georgóis, tetas, demiurgos, metecos e escravos. É muito importante que vocês saibam essas camadas sociais e que vocês não confundam essas camadas sociais com as camadas sociais de Esparta, que é outra cidade grega, tá? Eupátridas são os privilegiados que têm terra, georgóis, poucas terras, tetas não têm terras, eram trabalhadores, demiurgos, comércio, metecos, estrangeiros, e os escravos são os escravos, que trabalhavam de graça praticamente. Na nossa próxima parte, temos aqui a localização de Atenas. Como vocês podem ver, ó, bem aqui é a Itália e para cá é a Grécia, a península que fica a Grécia. E bem aqui na pontinha é Atenas, tá? Isso daqui é o continente europeu. A Grécia ela já fica bem pertinho da Ásia, para cá já é a Ásia. Beleza? Aqui, na nossa próxima parte, eu coloquei Sócrates. Por que eu coloquei Sócrates aqui na aula de História? Se ele é um filósofo. O Sócrates é um dos filósofos mais importantes de Atenas. Coloquei até uma frase aqui dele, olha só. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Então, Sócrates ele foi um filósofo muito inteligente, porque ele falava que ele não sabia de nada. Ele só sabia que ele não sabia de nada, ele estava em constante busca do conhecimento. E isso tornava ele cada vez mais inteligente. Então, Sócrates foi um filósofo da Grécia Antiga, da cidade de Atenas. Outro filósofo da cidade de Atenas foi o... Coloquei duas frases do Sócrates. Era para ter colocado uma frase do Platão, mas está aqui o Platão, bem aqui. Esse é o Platão. O Platão ele foi seguidor de Sócrates, digamos assim, tá? Ele aprendeu bastante com Sócrates, depois ele virou um filósofo de grande renome, que deixou grandes obras que são lidas até hoje pelos estudiosos, pelos filósofos, pelos historiadores, por todo o mundo, tá? E, começando aqui com essa imagem, passamos para estudar a cidade de Esparta, tá? Por que eu coloquei a cara desse homem? Porque isso aqui é um trecho de um filme chamado 300, que ficou bastante famoso. Os pais, a mãe de vocês devem conhecer. O filme se chama 300. Ele fala sobre um conflito, um confronto dos espartanos com outro povo, tá? É um filme só sobre esse conflito. E mostra algumas partes da cultura espartana. Atenas e Esparta eram cidades completamente diferentes. Enquanto Atenas era muito ligada à filosofia, às artes, à ciência, aos estudos, Esparta já era uma cidade ligada à guerra. Então você vai pensar assim: Grécia, Atenas, Esparta. Atenas, conhecimento,
Esparta, guerra, certo? Atenas, conhecimento, Esparta, guerra. Por isso eu coloquei essa imagem aqui para representar. Esparta ficava bem aqui, ó, e Atenas ficava já para cá, uma outra parte, era um pouquinho distante. Tudo isso dentro do continente europeu, tá? Essa foto aqui está perdida, aqui não era para estar aqui, mas é uma foto da Grécia Antiga. A Grécia Antiga é um local, ou a Grécia atual, o país Grécia atualmente, é um país que preserva bastante essas ruínas da Grécia Antiga. Então, se um dia vocês tiverem a possibilidade de ir à Grécia, vocês vão fazer uma verdadeira viagem histórica passando por esses locais, tá? Aqui eu coloquei a sociedade espartana. A sociedade espartana é mais simples que a sociedade ateniense, porque a sociedade espartana ela tem 3 camadas somente. Aqui em cima eu tenho os esparciatas, aqui abaixo eu tenho os periecos e aqui abaixo eu tenho os ilotas. Olha só. Os esparciatas, eles são os ricos da sociedade. Eles são os que se dizem descendentes dos fundadores de Esparta. São os privilegiados, são os que têm terra, são os que participam da política ateniense, são os que tomam as decisões. Os periecos, eles já são inferiores aos esparciatas. Aqui está dizendo que eles são apenas estrangeiros, mas eles não são. Eles podem ser comerciantes, podem ser artesãos, são homens livres, eles trabalham com comércio, com o que eles quiserem. Já os ilotas, eles são como se fossem escravos, eles são servos do Estado espartano, certo? Eles fazem um trabalho pesado. Aqui eu coloquei uma imagem para representar um pouquinho da educação das crianças em Esparta. Que eu falei ano passado para vocês, não sei se vocês se lembram, que desde os 7 anos os meninos eles eram levados para estudar guerra. Eles eram levados para treinar, para saber se defender, para saber combater. Então, desde os 7 anos, os meninos eram ensinados a arte da guerra. E eles passavam por diversos testes, diversas provas durante essa educação para a guerra, inclusive enfrentar animais selvagens, certo? Aqui é uma imagem de uma criança sendo levada para ser ensinada. Isso representa bastante a forma como os espartanos conduziam a história deles, sempre voltada para a guerra. Beleza, pessoal? Então foi isso. Acabamos por aqui. Essa é a última imagem. A aula de hoje foi para relembrar um pouquinho de Grécia Antiga, tá? Vou deixar também um exercíciozinho para vocês fazerem sobre a aula de hoje, sobre o que vocês mais puderem pesquisar da Grécia Antiga. Um beijo, até a próxima!